Você é uma pessoa que gosta de ser estimado? Bom, esta é uma das cegueiras que nos impedem de ter maior intimidade com Deus. Esse é o assunto que vamos falar hoje. Meu nome é Camila Lage e eu estou aqui com mais um vídeo trazendo ensinamentos do livro da vida de Santa Teresa d'Ávila. E hoje ela traz essa pauta muito importante, que é sobre quais são as cegueiras que nos impedem de ter maior intimidade com Deus, né? Coisas que a gente precisa saber para a gente se livrar o quanto antes, né? Claro que para a gente buscar intimidade com Deus, a gente já falou um pouco, vai falar mais à frente também no livro dela sobre o que a gente pode fazer para ter uma vida de oração melhor, no sentido da oração mesmo. Mas também a gente tem que pensar no que nos impede de que também a nossa oração, o mais bem feita ela possa ser, o que impede essa oração às vezes de chegar a Deus, né? Quantas cegueiras nós temos que nos criam uma barreira entre a gente e Deus. Então aqui Teresa traz algumas reflexões da vida dela, desafios que ela superou e que nos servem aqui de lição, para que a gente não viva, né? Não passe, ou pelo menos busque a cada dia superar esta cegueira. Primeira coisa, ela traz aqui no seu livro, na página 57. Ela diz assim: era apegada a todas as coisas da vida religiosa, mas não a suportar algo que me parecesse menosprezo. Gostava de ser estimado, olha isso. Era cuidadosa em tudo que fazia, tudo me parecia virtude. Então aqui Teresa é muito clara, né? Ela gostava de tudo da vida religiosa, né? Era uma mulher virtuosa, mas nisso aqui ela assume que ela falhava, né? Ela não suportava o menosprezo, ela gostava de ser valorizada, de ser estimada, de ser reconhecida, né? Quantas situações já vivemos nessa vida, né? E quantas pessoas ainda passam por isso sem às vezes ter noção de que está vivendo isso, né? Então é preciso ter muito cuidado sobre o gostar de ser estimado. Isso é algo que no mundo de hoje é muito incentivado, né? A mídia, em especial a televisão, a gente observa claramente que, né, estão ali em sua maioria, ganham destaque, ganham sucesso na mídia, em sua maioria, pessoas que gostam de ser estimadas, né? Pessoas que estão ali expondo demais a vida a ponto de querer atrair esse olhar, né? Por mera curiosidade para a própria vida, pelo preço de ser estimado, de ser valorizado, de ser reconhecido, de ser recompensado, né? Enfim, tá aí a primeira orientação dela sobre a gente tomar esse cuidado, né? E às vezes parece virtude, né? Como ela diz, era cuidadosa em tudo que fazia, né? A gente sim precisa ser cuidadoso em tudo que a gente faz, mas não aquele cuidado perfeccionista, né? Em que você quer explorar o máximo para que aquilo fique bom, sendo que às vezes a um certo ponto você já alcançou o objetivo. Não, você está ali, às vezes naquela insaciável com a qualidade daquilo que você está buscando, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, aqui ela cita, né? Era cuidadosa em tudo que fazia. Então ela cita isso negativamente. Tudo me parecia virtude, mas nem todo cuidado é uma virtude. Às vezes é um excesso. Então é isso, vamos aí aprender a lidar com menosprezo. Primeira coisa, porque afinal de contas, gente, quando a gente fala em menosprezo, nossa, mas o outro me menosprezou, nossa, mas o outro me diminuiu, o outro não reconheceu o meu trabalho, não me valorizou. Que importância faz a opinião do outro pra gente? Né? Assim, o que o outro pensa, que peso pode ter isso dentro da gente? É claro que em tudo a gente tem que filtrar e Deus conversa com a gente de várias formas. Mas quando é um menosprezo, em especial quando é algo injusto, qual o sentido da gente se preocupar? É um problema do outro. Às vezes a gente se preocupa muito mais com o outro que está fora do que com Deus que habita dentro da gente, que é aquele que nos conduz em tudo aquilo que a gente faz. E quando a gente faz com a consciência tranquila de que você se dedicou, que você fez bem feito. Então, se você tem a sua consciência tranquila com Deus, que você foi justo, honesto naquilo que você faz, você vai se doer com o menosprezo do outro. Então a gente precisa virar essa chave, né? Que às vezes muitas pessoas, né? Vejo muitos relatos de pessoas que viveram isso até um certo ponto, né? De suportar, de não suportar, de se entristecer com o menosprezo. Até o momento de entender, de virar, é uma virada de chave mesmo, não é uma coisa que a gente vai descobrir assim com o tempo, é uma decisão, não, a partir de agora não sofro com menosprezo, né? E a oração vai, claro, sustentar isso, né? Então, isso é algo que ela destaca. Outra cegueira que Teresa nos traz aqui
que é a importância, não dar importância aos pecados veniais, né? Ela diz que o que era pecado venial diziam-me que era nada, e o que era gravíssimo, mortal, que era pecado venial. Então ela ficou nessa cegueira em torno de 16 anos, ela disse. Então ela ficou muito iludida com isso. Então não deu importância aos pecados veniais. E isso atrasou muito no processo de crescimento de espiritualidade dela, a virtude, né? De estabelecimento das virtudes, né? Que as virtudes ficassem mais sólidas, mais... enfim, que ela... isso atrasou muito o processo de vida dela. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Às vezes a gente não tem a menor dimensão do que é pecado venial, do que é pecado mortal, né? Quantos de nós nunca paramos para ler? Temos aí o Catecismo da Igreja Católica, né? É muito importante a gente ter. E às vezes ele é grande, assusta um pouco, né? Mas a gente vai lendo aos poucos, se possível. E ele nos diz que o pecado venial, ele impede o progresso da alma no exercício das virtudes, né? Então é uma grande barreira. Ele pode não ser um pecado grave, mortal, mas o fato dele ele parece algo pequeno, aí a gente acaba, às vezes, não dando devida importância, mas ele impede o progresso da alma no exercício das virtudes. E como que a gente busca mais intimidade com Deus se a gente está caminhando contra as virtudes? Não, a gente precisa alimentar as virtudes para que esse caminho seja mais aberto para com Deus, né? Aqui diz, em 1863, o pecado venial deliberado e que fica sem arrependimento nos dispõe pouco a pouco a cometer o pecado mortal. Ou seja, a gente vai vivendo aquilo, acostumando, achando normal. Ele, então, vai pouco a pouco nos ajudar a cometer o pecado mortal. Então, a gente precisa ter muita atenção, né? O conteúdo é muito maior, vale a pena ler, buscar no catecismo, dar um Google também, vai ter muita informação, para entender melhor o sentido, né? Porque às vezes o pecado grave fica muito nítido, né? O pecado grave, matar, roubar, enfim, né? Os mandamentos estão lá, muito, muito claros na igreja. Mas é importante a gente observar essa questão do pecado venial, né? Para que ele não passe. E às vezes muitas pessoas perguntam, mas o que é pecado venial, né? Tem várias. Você vai iniciar uma conversa sobre os defeitos de outra pessoa, aquela conversa bem na base da fofoca, né? O pecado de faltar à caridade, né? A caridade é um tripé da nossa fé. Então, às vezes a gente falta a caridade, não só com o outro de fora, às vezes dentro de casa mesmo. Por exemplo, também omitir por preguiça nossas práticas espirituais, digamos assim, isso também é pecado, né? O pecado de ter estima demasiada por você mesmo, né? O que Teresa disse aqui sobre o gostar de ser estimado, gostar de ser valorizado, isso também é pecado venial. Outra coisa, o pecado de receber o Santo Sacramento de forma distraída, de forma, ou mesmo indevida, né? De forma indevida, já tem que avaliar, porque pode ser que seja um pecado grave. Mas com distrações, né? Sem uma preparação séria. Isso é um pecado venial, quando você recebe o sacramento sem ser de forma séria, sem a devida reverência, né? Irreverência. E tem vários outros, a impaciência, os ressentimentos, enfim, né? Há uma série de pecados considerados pecados veniais e que Teresa nos alerta para olhar para eles, para não ficar também como ela, 16, às vezes a vida inteira, não dando importância e aí sem entender, às vezes, por que a nossa oração não é tão ouvida, né, por Deus. Será que a gente está buscando o que sustenta a nossa oração, que é ter uma vida virtuosa? Então, não adianta só o que a nossa boca fala, o que a gente lê, o que a gente reza. A oração tem como base as virtudes. As virtudes precisam estar sendo alimentadas, né? Os pecados precisam estar sendo confessados, identificados primeiro, para que a gente possa caminhar nessa busca por uma maior intimidade com Deus. E aí ela continua meio que reforçando o que ela havia dito sobre a questão de ser agradecida, leal a quem gostasse dela. Confuso isso, né? Mas eu vou ler aqui do jeito que ela fala da seguinte maneira. Eu tinha esta grande leviandade e cegueira que me parecia uma virtude ser agradecida e leal a quem gostasse de mim. Olha só, ela considera uma cegueira ser agradecida e leal a quem gostasse dela. Maldita seja essa lei que se estende até ser contra a lei de Deus,
é um desatino que se pratica no mundo e que me desatina, porque devemos todo o bem que nos fazem a Deus e consideramos virtude, ainda que vá contra ele, não quebrar uma amizade. Ó cegueira do mundo, aprovesse a vós, Senhor, que eu fosse ingratíssima com todo ele e convosco não fosse nem um pouco, mas foi tudo ao contrário, por meus pecados. Então aqui Teresa nos faz um alerta curioso, né? Não que a gente não deva ser leal ao outro, parece contraditório, né? Dando a entender que a gente não deva ser leal a quem gosta da gente. Sim, a gente deve ser leal, mas isso não pode superar a nossa lealdade com Deus, porque às vezes a gente está sendo leal a uma amizade, uma pessoa que gosta de você, mas não é uma pessoa virtuosa, não é uma pessoa leal também, não é uma pessoa que é digna dessa lealdade, né? E às vezes, vamos dizer assim, aqui no caso, só para vocês entenderem, ela fala ela faz isso aqui em referência a uma amizade com uma pessoa que vivia em pecado mortal, né? Então ela se sentia na obrigação, porque aquela pessoa gostava dela, de ser leal com aquela pessoa. Mas o fato daquela pessoa gostar não quer dizer que você tem que ser leal a ela. Ela não está sendo leal com Deus. E aí você vai ser leal a uma pessoa que não está sendo leal com Deus, que está vivendo em pecado, e mesmo sabendo, mesmo sendo orientado, mesmo tendo consciência de que está errado, né? Então isso é muito sério, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. E, como ela diz aqui, maldita seja essa lei. Maldita seja essa lei. Eu tenho que ser leal com todo mundo que gosta de mim. Não, nem todo mundo que gosta de mim é digno da minha lealdade. Tenhamos consciência disso, sem medo de preconceitos. Bom, outra cegueira que Teresa nos traz é não suportar os males, mas esse não era o caso dela, né? Ela bem suportável, como ela diz aqui, ela teve vários problemas, né, de saúde, e esse é o maior desafio, né, dos tempos de hoje, né? Um assunto muito importante da gente observar, porque a gente vive num mundo em que muito acelerado, tudo muito descartável. Uma informação de hoje, amanhã ela já se perde, então as pessoas, também até pessoas, né, hoje são descartadas, digamos assim. Então a gente está num mundo muito do rápido, as pessoas não querem, enfim, não querem perder tempo, né? Como se o tempo fosse algo determinado por elas. Então, quando a gente tem que passar algo na vida, e todo mundo passa pelos desafios, né, problemas, não só saúde, né? Aqui ela cita os males, e no caso dela, ela cita os males da saúde em especial, a gente precisa saber suportar, né? Porque quando Deus permite é porque tem um sentido. Em especial quando a gente busca a Deus. Quando Ele permite os males, às vezes Ele permite um desafio atrás do outro, né? A Bíblia está aí trazendo exemplos. São tempos de preparação, são tempos que precedem a graça, a gente precisa tomar consciência disso. Quantas vezes em meio ao sofrimento a gente esquece e a gente reclama, a gente murmura e esquece que a gente está reclamando do próprio Cristo. A gente reclamar por reclamar de uma doença não é uma reclamação solta. Para quem busca a Deus, a gente está reclamando de Deus. Então é preciso a gente tomar muito cuidado com isso, né? E Teresa fala que ela tinha sempre no pensamento as palavras de Jó. Já que recebemos os bens da mão do Senhor, por que não suportaremos os males? Então, já que recebemos os bens, por que não suportar os males? O próprio Cristo, a grande graça que foi a ressurreição, ela foi precedida por um grande sofrimento, por um grande mal permitido pelo próprio Pai, né? Por Deus. Então, tenhamos isso como exemplo e não tenhamos isso apenas como discurso, mas que a gente possa olhar para os sofrimentos como algo a suportar, como algo a viver e buscar o máximo que aprender com isso, né? Como viver bem os males da nossa vida. Então tá aí, de forma resumida, não tanto, o que Teresa nos deixa como ensinamento para que a gente possa tirar essas cegueiras que nos impedem de ter maior intimidade com Deus, né? Que repetindo rapidamente, o não gostar de ser estimada, né? Aceitar, suportar o menosprezo, dar a devida importância aos pecados veniais, não necessariamente ser agradecido e leal a uma pessoa que simplesmente gosta de você, não necessariamente, e suportar os males, né? Hoje Teresa nos traz neste capítulo esse assunto tão importante, né? Em especial nos dias de hoje. Espero que vocês gostem e até o próximo vídeo.